Graça e paz, bom dia. Não sei como você chegou cá nesta manhã, mas essa canção que nós acabamos de cantar diz que para Deus tudo é possível. Possa ser que já estejamos no finalzinho das nossas forças, no fundo do poço. Tire os seus olhos de si e olhe para Deus, porque para Ele tudo é possível. Eu iria trazer uma reflexão baseada na penúltima canção que nós cantamos aqui, que fala que Jesus ressuscitou, que a morte não pôde deter meu Salvador. Mas a coisa não avançava, irmãos. Não avançava. A estrutura do sermão pronta. E eu pensei em compartilhar com os irmãos essa manhã algo que eu já tinha compartilhado lá em Fátima. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11. Versículo 1. Vamos ler apenas 2 versículos aqui. Mas o primeiro diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé é certeza e convicção. Aí quando nós vamos lá para o versículo 32, a impressão que dá é que o autor aqui, que aconteceu com ele, assim como acontece com a gente quando está pregando aqui, que fica aquela pressão, o tempo acabou, porque outrora, ou antes disso, ele vem detalhando acerca de várias pessoas que a Bíblia destaca como sendo herói da fé, mas aqui parece que termina o tempo, 45 minutos do segundo tempo, e ele faz aquela enxugada. Mas no versículo 32 diz: E que mais direi? Certamente me falta tempo, é o que acontece conosco aqui, para falar de Gideão, para falar de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram-se em fuga exércitos estrangeiros, e por aí vai. E mais adiante diz que homens e mulheres do quais o mundo não eram dignos. Irmãos, assim que eu me converti, ou pouco tempo, ou tempos depois, quando eu lia esse texto, ou ouvia alguma reflexão embasada nesse texto, eu ficava vislumbrado, eu ficava fascinante, eu viajava no tempo. A impressão que dava, o desejo que vinha no meu coração, era de um dia ser um herói da fé igual aqueles homens, ou igual aquelas mulheres. E ao longo do tempo também, além desse texto, quando nós vamos conhecendo mais a palavra, meditando, crescendo na vida cristã, nós também encontramos a história de vários outros homens de Deus que também se enquadrariam nessa galeria, nessa lista de heróis da fé. Dentre vários, nós podemos citar 2 nessa manhã. Estevão, a sua história se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e capítulo 7. No capítulo 7, versículo 58, diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo. E você não tem noção do homem e da mulher cheio do Espírito Santo, do que ele é capaz de ver, do que ele é capaz de enxergar, do que ele é capaz de experimentar. A Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele viu o Senhor assentado no trono. Ele viu o Senhor Jesus Cristo reinando pelos séculos dos séculos. Nós encontramos também o apóstolo Paulo, em vários textos da palavra de Deus, mas em especial em 2 Coríntios, capítulo 11,
dos versos 23 ao 27, Paulo ele fala de tudo aquilo que ele passou em prol do reino de Deus. Naufrágios, apedrejamentos, abandonado até pelos irmãos da fé. Mas nós podemos perceber que facilmente esses dois homens e muitos outros, homens e mulheres, se enquadrariam perfeitamente nessa lista de Hebreus capítulo 11. E a história cristã avança e nós também podemos encontrar outros heróis da fé. E há um livro intitulado Heróis da Fé, de Orlando Boyd, que ele cita Martinho Lutero, Jonathan Edwards, Carlos Finney, Charles Spurgeon, John Wesley, David Brainerd, William Carey, George Miller e muitos outros que se enquadrariam também perfeitamente nessa lista de Hebreus, capítulo 11. Eu acredito, irmãos, que por tudo que já foi falado aqui, por que não eu e você também não poderíamos ser encaixados nessa lista de heróis da fé? Quando olhamos para nós, não. Mas quando olhamos para Deus, talvez sim. Porque ser um herói da fé, irmãos, não está baseado naquilo que eu faço ou daquilo que eu sou diante de Deus e das pessoas. Mas ser um herói na fé, biblicamente, está baseado naquilo que Deus faz através de mim e em mim, queridos. Por isso, nesta manhã, baseado em Hebreus capítulo 11, eu queria tratar de um herói da fé descrito aqui em Hebreus 11, que talvez se fosse eu ou você fazendo essa lista, com certeza algumas pessoas não estariam aqui. E sabe por que algumas pessoas não estariam aqui? Porque são pessoas que nós nos identificamos com elas. E nem sempre nós nos identificamos com quem nós nos parecemos. E provavelmente algumas pessoas não estariam nessa lista. Provavelmente Raabe não entraria na nossa lista, porque nós olharíamos para o seu histórico uma prostituta. O que uma prostituta tem para me ensinar ou então ensinar para gerações futuras? Mas Deus é tão extraordinário, e Deus é tão, como é que diz? É um sinônimo de alegria, não me fuja a memória aqui, mas é como se Deus fosse tão engraçado, que de uma prostituta, Ele transforma essa prostituta, e dessa prostituta vem a linhagem de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aquilo que nós cantamos nessa manhã, que a morte não o deteve. Uma outra pessoa que improvavelmente, com certeza não estaria na nossa lista, seria Sansão. E eu acho que tanto eu como você nos identificamos muito com a história de Sansão. E é justamente sobre Sansão que eu gostaria de tratar nessa manhã. Algumas lições, algumas implicações práticas para a nossa vida que nós extraímos analisando a história de Sansão, que se encontra em Juízes, capítulo 13. E eu convido você a abrir a palavra de Deus. Juízes 13 diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. Versículo 2: havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, sua mulher era estéril. Aparece um anjo, dizendo que ela daria luz a um filho, e que Deus usaria esse filho para começar a libertar Israel, o povo de Deus, das mãos dos filisteus. Mas que este filho
seria nazireu desde o ventre. E que por isso ela teria que preservar a sua saúde ou aquela gestação, fazendo o quê? Versículo 4. Agora guarda-te, não bebas vinho nem bebida forte, nem coma coisas imundas, porque conceberás e darás luz a um filho, sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe, e começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. E versículo 7, o finalzinho diz assim, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre da sua mãe até a sua morte. Amados, que a palavra de Deus alcance as nossas vidas nesta manhã. Martinho Lutero já chegou a dizer que a palavra de Deus ela é tão viva, ele dizia assim, a palavra de Deus é viva e fala comigo como se tivesse sido escrita hoje. E nós sabemos que isso só é possível através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Mas o livro de Juízes narra a história do povo de Israel após a morte de Josué. Diz que o povo naquela época, sem rei, o povo ele alternava, ele oscilava em obedecer a Deus e se afastar de Deus e por isso caía em várias opressões. Deus então levanta juízes para libertar o seu povo, e isso acontece num período histórico de aproximadamente 300 anos de Deus via estabelecer a monarquia no meio do seu povo. O livro de Juízes mostra-nos, irmãos, que quando o povo obedece a Deus, Deus abençoa esse povo. Mas que o contrário também é verdadeiro. Que quando o povo desobedece a Deus, o povo sofre as consequências. E é fascinante, irmãos, esse livro tem tudo a ver com a minha vida, talvez com a sua, porque nós vamos ver que praticamente para cada capítulo deste livro, nós encontramos o escritor dizendo, e o povo fez o que era mal aos olhos. É uma constante, irmãos. É uma roda gigante. É alto e baixo o tempo todo e que se assemelha à nossa vida cristã. Às vezes fazemos aquilo que agrada a Deus e às vezes fazemos aquilo que não agrada ao Senhor. Mas esse livro também nos mostra, irmãos, que Deus ele é misericordioso e sempre está disposto a resgatar aquele que se arrepende. E uma das frases mais marcantes do livro de Juízes se encontra no capítulo 21, versículo 25, que diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Eis a razão de tanta desgraça no meio do povo. Eis a razão de tantas tristezas e consequências desastrosas em nossas vidas, porque às vezes queremos fazer, agir, viver segundo os nossos próprios olhos. O livro também nos ensina acerca da importância da fidelidade a Deus, das consequências dos nossos erros. Mostra-nos também que Deus usa pessoas imperfeitas para a concretização dos seus planos. Foi por isso que eu comecei falando no início. Que você olhando para si, a resposta é não. Mas olhando para Deus, a resposta pode ser um sim. Deus pode me usar para ser um herói da fé na vida de alguém. Porque não é pelos meus méritos, mas é por aquilo que Deus faz em mim e através de mim. Assim sendo, irmãos, a primeira grande lição que nós extraímos deste herói da fé, que talvez não seria o nosso predileto, a primeira lição é que nós fomos criados para cumprir uma missão. E é isso que nós encontramos aqui em Juízes 13, a partir do versículo 2,
que Deus faz uma mulher estéril vir dar à luz a um filho, para que ele viesse a resgatar o povo que estava sendo oprimido há 40 anos na mão dos filisteus. Fomos criados para cumprir uma missão. O breve catecismo de Westminster, na sua primeira pergunta, ele indaga qual é o fim principal do homem. E a resposta é: o fim principal ou o fim supremo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O que isso significa? Que nós devemos glorificar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos, em resumo, e nos alegrarmos nele, na sua presença, na sua comunhão, naquilo que ele faz em nós e através de nós. Fomos criados para cumprir uma missão. E além desse primeiro propósito, que é de se relacionar com Deus, o segundo propósito da nossa criação é para que façamos a sua obra, para que venhamos a servi-lo. Paulo, sabiamente, em Romanos 1:1, diz que ele foi chamado, que ele foi separado, que ele foi escolhido para ser apóstolo. Em João 15:16, Jesus fala: olha, não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi e vos designeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto, ou seja, duradouro. Mateus 28:19, nós encontramos a grande comissão. Marcos 16:15, nós encontramos: ide e pregai o evangelho a toda. Quem crê e for batizado será salvo. Nesse texto que nós lemos, irmãos, de Juízes 13, a Bíblia diz que Sansão ele foi escolhido antes de nascer para libertar Israel das mãos dos filisteus. E a impressão que nos dá é que ele não cumpriu aquilo que Deus gostaria que ele cumprisse de fato. Nós não encontramos uma nota tão negativa de Deus falando, como Deus tratou de alguns juízes, alguns reis, falando: olha, foi terrível, foi assim, foi assado. Mas com certeza, irmãos, ele poderia ter feito muito mais. Nós encontramos juízes que julgou o povo, ou liderou o povo por 80 anos, 40 anos. E mais tempos, mas ele apenas 20 anos. Mas desde cedo ele teve a consciência de que ele fora criado para cumprir uma missão. E quanto a nós, irmãos, nós temos consciência da nossa missão? Será que não iremos tão longe como poderia ter ido Sansão? Uma coisa é certa, e a impressão que nos dá é esta: que a missão de Sansão não foi mais longa, não foi mais frutífera, porque ele deixou de seguir as orientações de Deus. Ele passou a agir por conta própria. E quando nós passamos a agir por conta própria, irmãos, é como se estivéssemos dando um tiro no pé. É algo muito perigoso na vida cristã andar sozinho, irmãos. Andar sem querer ter a companhia, a presença, a aprovação de Deus nas nossas vidas, nas nossas ações. Mas uma coisa é certa: Sansão, a Bíblia deixa claro que fora criado para cumprir uma missão. Eu e você fomos criados e resgatados do pecado para cumprirmos uma segunda lição. Os pais são responsáveis pela criação dos seus filhos. Aquela mulher é estéril, Deus permite que ela tenha um filho, e nós encontramos Deus orientando aquele casal, aquela família, como deveriam criar o seu filho. Desde a mais tenra infância, irmãos, com certeza os pais de Sansão vinham inculcando na cabeça dele que ele era fruto de um milagre,
que ele foi escolhido para um propósito, para realizar uma missão, e que ele que tinha que ser uma pessoa separada para Deus. A Bíblia não nos fala, irmãos, mas tudo nos leva a crer que eles cumpriram fielmente com a sua missão. E em Juízes 14, versículo 3, ou Juízes 13, versículo 12, então disse Manoá, falando com o anjo do Senhor, quando as suas palavras se cumprirem, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Ou seja, como devemos criar o menino na presença de Deus? Uma preocupação que havia naquele casal de criar o seu filho segundo o propósito, a vontade de Deus. Os pais são responsáveis pela criação dos seus filhos. E ao contrário dos pais de Sansão, irmãos, nós encontramos, sabe quem? Eli. A Bíblia diz que Eli, os filhos de Eli, 1 Samuel 2,12, os filhos de Eli não conheciam ao... Isso aqui é muito sério, irmãos. Como é que queremos inculcar na vida dos nossos filhos que Deus tem um propósito nas nossas vidas e na vida deles, se eles não entenderem ou chegarem a este ponto que é necessário conhecer a Deus, que é necessário ter vida, comunhão com Deus. E no versículo 29 desse texto que nós acabamos de ler, diz que Eli, irmãos, ele honrava mais os seus filhos do que a Deus. Deixa eu dizer algo para você nessa manhã. Pior do que honrar filhos mais do que a Deus, é você ser conivente com os seus filhos. É o filho rouba, eu vou roubar, como acontecia aqui. O filho mente, eu vou... Como estamos criando os nossos filhos, irmãos? Você tem cumprido com a sua missão de pai e mãe? Eles conhecem ao Senhor? Você os confronta? Nós encontramos aqui, irmãos, os pais de Sansão os confrontando. Ele queria algo, os pais de meu filho, olha, cuidado. Olhe para o nosso povo, olhe para as mulheres do nosso povo. Lembre-se da nossa tradição, da nossa cultura, como nós fazemos. Você confronta os seus filhos? 1 Samuel 3:13, irmãos. É forte isso. Antes disso, disse o Senhor, falando a Samuel, que diz, olha, aquilo que eu disse vai se cumprir. Aquilo que eu tenho dito acerca da casa de Eli vai se cumprir. Porque eu não falho. A minha palavra não volta atrás. Assim como nós usamos esse texto só para as bênçãos de Deus, para a correção de Deus, irmãos, para a disciplina de Deus, para o juízo de Deus, é a mesma coisa. Deus tinha dito versículos antes a Samuel, aquilo que eu disse acerca da casa de Eli vai se cumprir literalmente. E no versículo 3, irmão, diz que Eli sabia que Deus já tinha corrigido, chamado a atenção de Eli várias vezes, mas que ele não fazia nada para os seus filhos parar, mudar, corrigir os seus caminhos. Nós pais, irmãos, nós não podemos relativizar a palavra de Deus para agradar os nossos filhos.
pecado sempre será pecado. Salvação só em Cristo. Condenação eterna é real e virá. As más amizades corrompem os bons costumes. Namoro cristão, como deve ser o namoro cristão? Nós temos que orientar, irmãos, nós temos que instruir. Vida sexual, como é que tem que ser? Casamento. Devemos deixá-los prontos para cumprir os propósitos de Deus. Fomos criados para cumprir uma missão. Nós somos responsáveis pela criação dos nossos filhos. Terceira lição, nós devemos policiar de perto o nosso temperamento. Esse herói da fé, irmãos, que tinha tudo para não ser, se dependesse da gente, era um camarada altamente impulsivo. Ele não controlava a sua boca, ele não controlava os seus atos, ele não pensava nas consequências dos seus atos. Diz que por um simples enigma, bobo, maluco, ele mata 30 homens. Que porque se revoltou com o seu sogro, porque aquele casamento, ele, de fato, ele não se consumiu, o que foi que ele fez? Ateou fogo em tudo aquilo que já tinha sido colhido e queria ser colher, iria ser tudo aquilo que já tinha sido e aquilo que iria ser colhido do povo filisteu. A Bíblia diz que era um camarada tão impulsivo que numa certa noite ele foi parar num prostíbulo. E eu te pergunto nessa manhã, como está o seu temperamento? Está controlado? O nosso temperamento, irmãos, pode comprometer a nossa história de fé na vida de alguém. Não que Deus não possa reverter, mas nós arcamos com as consequências. É difícil entender, irmãos, que nós temos um Deus que é soberano e, do outro lado, há a responsabilidade humana. Mas o lindo, o interessante é que esse Deus soberano, ele usa até mesmo as nossas falhas para a concretização dos seus planos. Mas as consequências a gente arca. E às vezes são consequências que nos levam à morte. Mas, primeira lição, fomos criados para cumprir uma missão. Segunda lição, somos responsáveis pela criação dos nossos filhos. Terceira lição, devemos controlar o nosso temperamento. Ah, porque eu sou assim? Não. Ah, porque eu falo o que penso? Não. Isso é impulsividade que deve ser combatida na nossa vida. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, ele disse, olha, por isso digo, deixe que o Espírito guie a vida de vocês, e assim vocês não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Andai em espírito, em outras palavras, e jamais satisfareis os desejos da... Fomos chamados para cumprir uma missão. Somos responsáveis pela criação dos nossos filhos. Devemos controlar de perto o nosso temperamento. Quarto, cuidado com as nossas fraquezas. As nossas fraquezas, irmãos, elas tendem a se avolumar, elas tendem a ser maiores, elas tendem a ganhar força à medida que deixamos de lado as orientações de Deus. É o que nós encontramos na história do nosso herói da fé, que talvez não seria o nosso chamado Sansão.
O ponto forte de Sansão era a sua força. Agora, qual era o ponto fraco de Sansão? O ponto fraco de Sansão era a imoralidade sexual. O ponto fraco de Sansão era a fraqueza por mulheres. Ele procurou no meio do povo, inimigo do seu povo, uma mulher para se casar. Inclusive, o Rodolfo ele tratou desse assunto muito bem na sexta-feira. Cuidado com as nossas fraquezas. A dele era por mulheres. E procurou uma mulher para si, no meio de um povo estranho e servo de Deus, irmãos. Namora com servo de Deus. A pessoa jovem com quem você vai casar, com quem você vai se relacionar, para quem você vai entregar a sua vida, o seu corpo, os seus sonhos, seus planos. Essa pessoa deve amar mais a Deus do que você. Senão nós ou você está fadado ao fracasso. A fraqueza de Sansão era mulheres. E ele procurou uma mulher que não servia ao Deus que ele deveria estar servindo. Diz também um texto que ele foi à procura de uma prostituta. Diz o texto ainda que ele continuou a descer, irmãos, até se apaixonar por uma mulher chamada Dalila, a desgraça da sua vida. E capítulo 16 de Juízes diz que aquela mulher passou a persuadi-lo a ponto de deixá-lo maluco. Que ela passou a constrangê-lo, versículo 15. Que ela o importunava todos os dias, irmãos, até ele não poder suportar mais. Versículo 16. E sabe o que aconteceu? Versículo 18. Diz que ele desnudou todo o seu coração. Ele descobriu-lhe todo o seu coração. Devemos ter cuidado com as nossas fraquezas, irmãos. A de Sansão era mulheres. E eu te pergunto nessa manhã, qual é a tua fraqueza? Sexo? Bebida? Mentira? Drogas? Dinheiro? Por onde você tem andado? Com quem você tem andado? Por quem você tem se apaixonado? Aí eu volto aqui à responsabilidade dos pais, irmãos. Nós encontramos os pais de Sansão dizendo: Sansão, cuidado, meu filho. Tá certo. O caminho é este. Quem é o dono do seu coração? Por causa da vida desobediência daquele herói da fé e pela sua confiança em si próprio, diz a Bíblia, irmãos, que ele perdeu tudo que ele tinha. É o que nós encontramos no capítulo 16, verso 19 e versículo 20. O que diz o 19? Então, ela o fez dormir sobre os seus joelhos e mandou chamar um homem para lhe rapar 7 tranças da sua cabeça, e assim começou a subjugá-lo e retirou-se dele a sua. Então clamou ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão, desperta! E termina o versículo dizendo: mas ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Por conta da sua desobediência, ele perdeu tudo o que tinha.
Por isso que não seria um herói escolhido por nós, irmãos. E ainda bem que não somos Deus. Porque Sansão se parece demais conosco. Aí eu te pergunto nessa manhã, o que mais você precisa perder para que você reconheça que a sua vida só tem sentido se estiver em obediência à vontade de Deus? Fomos criados para cumprir uma missão. Os pais são responsáveis pela criação dos seus filhos. Devemos controlar de perto os nossos temperamentos. Devemos ter cuidado com as nossas fraquezas. E a última lição para encerrarmos. Encontramos uma lição de fé e de arrependimento. Apesar das suas falhas, ele também demonstrou fé e arrependimento, pena que nos últimos momentos da sua vida. E no capítulo 16, versículo 28, nós encontramos Sansão fazendo uma das orações mais belíssimas da sua vida, quando ele diz: Senhor soberano, Senhor Deus, peço-te que se lembres de mim. Ali, irmãos, era o mais profundo do abismo do lamaçal. Ele sabia que Deus não era mais com ele. Ele sabia que o Espírito Santo havia se retirado dele, o Espírito do Senhor. Mas também ele sabia que, independente das suas falhas, dos seus erros, ele poderia encontrar redenção e perdão diante de um Deus que é rico em graça e misericórdia. E pelo fato dele, irmãos, no caos da sua vida, ter expressado essa fé, essa certeza na pessoa de Deus, é que nós o encontramos na galeria dos heróis da fé. Tão somente por isso, irmãos. Não necessariamente por aquilo que ele fez, mas por aquilo que Deus fez através dele e nele. Para chegar a nós nessa manhã, para dizer que não é através dos nossos méritos, mas dos méritos de Cristo. E por conta dos méritos de Cristo, realizados na cruz, essa galeria, ela continua hoje sendo escrita. Nós não encontramos o nome de Paulo aqui. Nós não encontramos o nome de Estevão, apedrejado e vendo a glória de Deus. O cano sagrado foi fechado. Mas essa história de heróis da fé, ela continua. Para a glória de Deus. E eu concluo dizendo, irmãos, que a história de Sansão é para nós nessa manhã um lembrete de que eu e você fomos criados para cumprir uma missão. Um lembrete de que eu e você somos responsáveis pela criação, educação, orientação dos nossos filhos. É um lembrete, amados, que eu e você devemos policiar de perto os nossos temperamentos. É um lembrete, queridos, de que eu e você devemos ter cuidado com as nossas fraquezas. Com as fraquezas dos nossos filhos. A fraqueza do esposo, a fraqueza da esposa, a fraqueza dos pais, as fraquezas daqueles que nos rodeiam. Por fim, é um lembrete de que eu e você, independente dos nossos erros, das nossas falhas, podemos encontrar em Deus perdão
restauração e ainda assim sermos usados para a honra e glória do seu santo nome. Assim encerro o meu tempo. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Vamos colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor? Vamos dizer: Deus, apesar de mim, eu creio que eu posso ser um herói da fé na vida de alguém. Um herói da fé dentro de casa, Senhor. Um herói da fé diante dos meus filhos. Um herói da fé diante da minha esposa, do meu esposo. Um herói da fé aonde quer que eu esteja. Ó Deus, olha para mim nessa manhã. Tu sabes, ó Deus, quão profundo eu tenho descido no poço do pecado. Mas Tu és soberano, Senhor. Tu és poderoso nessa manhã, Senhor. Porque nós cremos que a morte não deteu o nosso Salvador. E que Seus braços estão abertos nessa manhã para trazer cura, perdão, salvação, misericórdia. Que a cada dia, Senhor, possamos entregar a Ti o nosso coração. Provérbios 23, 26 diz: Filho meu, dá-me, entrega, coloca nas minhas mãos, diante dos meus pés, o Teu coração. Que essa seja a nossa oração nessa manhã. Espírito Santo de Deus, alcança as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.